E olha, hoje a nossa convidada é maravilhosa. Para esse nosso As Amigas que está no ar, atriz e bailarina. A convidada de hoje arrasa, viu? É isso aí, galera. Estamos aqui com Tamires Mandu, ela que interpreta a Amanda em A Infância de Romeu e Julieta. E ela é a madrinha da Julieta! Seja bem-vinda, maravilhosa! Muito obrigada por me receber. Tô feliz demais por estar aqui. Ah, e a gente que agradece essa presença aqui no Nossas Amigas. Então roda essa vinheta pra gente já começar esse papo. Vamos lá. Tamires, um prazer conhecer você pessoalmente, que eu já estava acompanhando seu trabalho. Fiquei sabendo que a sua primeira novela é verdade. Conta pra gente isso aí. É a minha primeira novela, gente. Gata! Meu debut. Estou debutando, estou estreando na TV. Mentira. Eu já fiz muita série, fiz cinema, mas novela é a primeira vez. Gata, que experiência! Mas então, você já tem uma bagagem aí que você tá chegando nessa novela. Tem diferença? Oh, gente, só tem diferença, né? É? Porque assim, eu venho do balé, né? Comecei o balé com 3 anos de idade. Quem Nossa! começa alguma coisa aos 3 anos de idade? Gente, Aprendeu a dançar antes de andar. Quase, ali, né? Aí eu fiz o balé, enfim, praticamente a vida inteira, fiz dos 3 aos 18 direto. E aí, com 15 anos, eu me formei em dança e fui fazer teatro, só teatro. Já fazia teatro, mas aí fui estudar só teatro com 15 anos. E aí me formei com 19, comecei a trabalhar já com 19 anos com teatro, com série, cinema, e aí foi indo. Então tem mais de 10 anos. É 25 anos que eu tenho. Então... Uma garotinha, aventurinha. Mas aí eu tem uns 10 anos de carreira, mas novela é a primeira. Mas tem muita diferença das suas outras experiências com teatro, com séries. O que você acha, assim, que foi a maior diferença? Você falou, caraca, eu não esperava por isso. Gente, super. Primeiro, assim, rotina, né? A coisa de muita gravação. Imagina, série, cinema, a gente grava, às vezes, sei lá, quando muito, 4 cenas por dia, uma coisa assim. Aqui a gente vem uma coisa 15, light. 18 cenas, gente. Pro Ator, isso é de quebrar a cabeça, Uau, você sabe muito bem. É uma loucura, né? E assim, pra mim, as duas grandes dificuldades foi essa, né? Da quantidade de cena e a demanda de trabalho. E também a coisa de não saber pra onde o personagem vai. A obra aberta, né? A tal da obra aberta. Isso para um ator. Porque a gente quer fazer um processo todo do ator. Sim. Eu quero saber de onde eu vim, para onde eu vou e tudo mais. Final? E a novela... Você não sabe de nada. nada. Tudo pode acontecer. Tudo. Gente, literalmente tudo pode acontecer. Deve ser uma adrenalina. Cada vez você recebe um negocinho pra decorar ali novo, você fala... Gente, eu preciso confessar que, assim, os atores são como o público. Quando chegam os roteiros pra gente ler, assim, é tipo, chegou roteiro novo, vamos ver. A gente também quer saber o que aconteceu, quer saber pra onde foi, o que aconteceu, se ficou, se não foi. Tenso. E o grupo do elenco bomba, né? Na hora que sai aquela bomba do, né? Fulana casou com fulano. Aquilo era tudo mentira, né? Aí a gente fica, amiga, você viu sua personagem? Você fez isso, eu não acredito. Sem vergonha. Ai, que maravilhoso! É uma delícia, gente. E pra abrilhantar a nossa conversa, a Yasmin Prado, que interpreta a Sofia em A Infância de Romeu e Julieta, enviou uma perguntinha pro nosso papo. Bora ouvir? Oi, pessoal do As Amigas, eu sou Yasmin Prado e vocês me conhecem como a Sofia da novela Infância de Romeu e Julieta. E eu vim aqui fazer uma pergunta para Tamires Mandu, que vocês conhecem como Amanda, que também faz a novela. O que ela acha da importância de um elenco representativo da Infância de Romeu e Julieta? Maravilhosa! Muito obrigada! Que simpatia, obrigada. Linda. Fofa demais, gente. Ela tem um olhar, essa menina que ela é fala maravilhosa. articula tão bem as palavras. Ela é demais. Perfeita, ela é linda. maravilhosa. Ai, gente. A importância, né, da representatividade, assim, nas novelas. Eu acho que, felizmente, a gente tem um elenco, né, na Infância de Romeu e Julieta, de, assim, muitos atores pretos, e isso é uma delícia de estar vivendo, de estar presenciando. Porque, assim, eu acho que a gente precisa... Já fala o nome, né? Representatividade.
As pessoas querem se ver na TV. As pessoas querem se assistir, querem se identificar com o que elas estão assistindo. E hoje isso é uma questão mercadológica, assim, né? Tipo, fato. Não só pra novela, pra qualquer lugar. Eu não vejo, eu não me vejo, eu não vendo, eu não me vejo, eu não compro, eu não... As pessoas querem se ver, elas querem se identificar. E, para além disso, elas querem também... É muito bonito, assim, eu sempre pensei na novela ou no meu trabalho como atriz com um propósito muito grande de fazer com que as pessoas também se curem. Porque a novela ainda é um grande lugar para o público que assiste, falando em massa, né, entendendo quem é que assiste novela, a novela ainda é um grande terapeuta, né? É um grande canal de terapia. Muitas pessoas se identificam com histórias. Agora a gente está falando sobre o pai biológico do filho, né? Da minha personagem, Sim. da Amanda, do Theo, né? E aí o que a gente recebe de mensagens de crianças falando que também não tem um pai biológico, mas se dão muito bem com o padrasto, que não sei o quê. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, de entender que quem está em casa usa a novela não só como entretenimento, Sim. é um lugar terapêutico também, de cura, de entendimento, de reflexão. Às vezes é o único lugar que eles têm para fazer isso, né? Então, é muito importante que a gente tenha um elenco onde as pessoas conseguem se espelhar, conseguem se ver, conseguem se entender, se projetar naquilo, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, estar numa novela que tem um elenco desse, de atores negros, e não com personagens que a gente está acostumado a estar no lugar de empregado, no lugar que a gente sempre vê, né? Tem um lugar diferente, um lugar de ascensão, é muito importante, porque isso mexe com as pessoas do porquê eu não... Vocês estão ali, entendeu? Direcionar, assim, possibilidades de um grande futuro, sabe? Onde elas podem estar na televisão, onde elas podem estar em qualquer lugar, né? De se projetar, né? E eu acho que a representatividade, quando a gente fala de diversidade, eu acho que também traz uma questão de enriquecer as experiências, sabe? Traz novas nuances, traz novas perspectivas, além daquela coisa plana, padrão que a gente já entende, que a gente já sabe como é retratada há tanto tempo, né? Até mesmo quando a gente fala sobre empresas, não apenas nas produções cinematográficas, as empresas, elas trazem mais resultados para o seu ambiente de trabalho, para os seus projetos, em uma equipe diversa, que tem pessoas pretas, tem diferentes gêneros, diferentes habilidades dentro de uma equipe, enriquece a experiência de todo mundo que está envolvido, né? Então, algo que é lançado para toda a sociedade, obviamente vai enriquecer a experiência de todo mundo, né? E acho que fica mais verdadeiro, assim, mais digno, né? Honra mais a cultura do nosso país, Fato. né? Porque a gente, atualmente, mais da metade das pessoas são pessoas pretas, mais da metade são pessoas gordas, e a gente precisa se ver, né? Não só por uma questão de exemplo da gente olhar e falar, eu também posso, porque isso eu sentia muita falta quando eu era criança, de olhar e falar, tá lá, ó que legal, eu sou igual a ela. E também como espaço para que todo mundo esteja verdadeiramente representado naquele lugar onde a gente, né, bebe muito dessa fonte, né? Todo mundo vê TV, a TV às vezes está ligada num consultório médico, num bar, né? Então, a gente poder estar ali, eu acho que é muito mais digno, né? Assim, representa com muito mais verdade. E eu sinto que a gente ainda tem que caminhar mais ainda. Porque é isso, eu acho que a gente tem... Eu quero ver num lugar de igualdade mesmo, né? Assim, então, se a gente tem numa população mais da metade, por que não mais da metade do elenco também, né? Tá ali representado. E nessa diversidade de lugares, né? De não existirem apenas histórias únicas, né? Para esses corpos, né? Com certeza. Que a gente possa viver o que a gente quer, o que a gente sonha, né? Porque é o imaginário, né, do nosso país. A novela faz muito parte da nossa cultura. Super. Não é? Uma tendência, né? Eu até ouvi um podcast esses dias, inclusive, falando sobre a vida que imita a novela que imita a vida, porque no Brasil, é o nosso lugar de tendência, assim como a publicidade também né? As pessoas assistem naquilo o que elas sabem que está acontecendo no mercado, acontecendo no mundo. Então, se tem mais pessoas protagonizando comerciais, novelas,
É porque a gente tá chegando, meu amor. Tá É, sorrindo, sim. entendeu? Precisa normalizar isso também, pra gente também não cair naquela coisa de, olha, estou vendo uma personagem gorda, então ela vai falar apenas sobre gordofobia. Sobre ser Exatamente. gorda, né? Aham. Sabe? Isso, pra mim, acho que a gente precisa começar a pular esse estágio, sabe? Eu acho que Sim. a coisa de panfletar, de falar só sobre aquilo, ou limitar essas pessoas apenas a isso, não... Sabe? Não é porque a gente tem uma atriz trans que vai ter que falar o tempo todo sobre, sabe, as mesmas Sim. coisas. O sofrimento da transição, a Aham, tristeza a da transfobia. vivência. Gente, eu É. quero ver, assim, uma transmilionária barbarizando Uma todo história mundo. de amor, É. sabe? Ver o rolê. Feliz. Por que tem que ser só Exatamente. sofrimento? Por que Exato. tem que ser só dor, né? Eu acho que é muito sobre isso, né? Exatamente. A gente vai chegar nesse lugar. Eu confio, representatividade- eu também é confio, porque... representatividade para além do estereótipo, né? Isso. Olha só, já dá até um título aqui pro nosso podcast, gente. Já vou anotar já aqui, porque é importante e necessário a gente tratar desse tópico e de olhar para nossas vivências como algo natural, mas não como a exceção das histórias. Porque muitas vezes que eu vejo na internet, toda vez que recentemente, né, foi lançado um novo seriado, que é uma adaptação de live action de um anime, que é meu Deus. É o One Piece? One Piece! Maravilhoso! É Não muito sei se legal. você assistiu ainda, Não. mas é incrível. Ai, eu amo. É muito bom, eu adorei, o live action foi incrível. Mas uma das personagens na história, dentro do live action, ela tá sendo representada por uma atriz que é negra. Perfeito! É uma adaptação de uma história, de um anime, de personagens que não existem, Que sabe? são inspirados em gatos. Nem necessariamente humanos sabe? Mas já veio aquela coisa, ai, por que aquela crente? Eu falo, nossa, que interessante. Quando o personagem na história é preto e depois, quando pra adaptação é branco, ninguém fala nada. Tá ótimo, bate palma. Aí se uma pessoa preta tá destruindo, por que isso? Só que eu acho que acaba, de certa forma, dando um reflexo dos problemas que a gente enfrenta ainda na sociedade. Sim. Exato. Né? É a representatividade disso tudo. E dentro desse processo de você ser bailarina antes de ir pra esse lado artístico, como que foi você estar lá? Você em algum momento enfrentou algum desafio? Porque quando a gente vê sobre bailarinas, eu não vejo tanta representatividade e diversidade nesse campo, né? Não muito, né? O balé é muito elitista, né, gente? Já começa por aí, né? Muito elitista. A gente tem a Ingrid Silva, né? Tô Uhum. louca. É Ingrid, mas eu não sei se é sobrenome. Que, enfim, trabalha em Nova York, dança lá há muito tempo, que é a nossa pupila, né? A nossa menina que vem da periferia, também vem da periferia. Eu acho que, assim, justamente por ter crescido na periferia, ter feito balé lá, o que eu lembro muito, falando sobre racismo estrutural, é claro, é que, assim, meus pais trabalhavam e eu ficava em casa sozinha desde os 7 anos de idade. Então, assim, volta, põe comida no micro-ondas, essas coisas práticas do dia a dia, porque eu ficava sozinha e tá tudo bem. E passava metade do dia no balé, outra metade na escola. Então, tava tudo certo. Até que eu fui fazer um teste para entrar no Teatro Municipal. Pequenininha ainda, não sei o quê, e fomos, eu e minha mãe lá. Eu passei com as notas mais altas no teste, assim, Ai, que tudo. possível, isso é maravilhoso. Mas ele me falou, olha, não tem como, o que eu vou dá. fazer? Sabe, eu trabalho, seu pai trabalha, eu não tem como deixar uma criança de 6 anos de idade, de 6, 7 anos, vim de São Mateus, que é de onde eu vim, na Zona Leste de São Paulo, pro centro da cidade sozinha, todos os dias, imagina, não tem como. E aquilo pra mim, assim, me acabou. Eu fiquei... Por um lado, eu sabia, a gente não tinha como mesmo. Mas, assim, se eu fosse uma menina da elite, uma menina que estivesse em outro lugar, apesar de ser muito boa, de ter passado com as melhores notas possíveis, assim, eu teria a chance de ter feito isso, entendeu? Com certeza. Mas tá tudo bem, enfim, né? A vida que segue. Assim, o que eu presenciei... Porque é isso que eu falei, assim, a questão do preconceito... Na minha vida foi diferente, porque apesar de estar no balé, que é um meio elitista demais, eu fiz na periferia a vida inteira, né? Então também não tinham muitas pessoas negras fazendo, mas todo mundo, de certa forma, ainda estava lá. E eu me formei lá e continuei lá, ia para os festivais. Então, essa coisa de racismo estrutural, de entender quem eu era, de onde eu vim, e o quanto aquilo era um fator limitante para mim, sabe? Que me impediria de ir mais longe na dança que fosse... Veio desde cedo, eu fiquei... Muito cedo, né? Eu sempre fui mais teatral, eu sabia que eu ia acabar indo pro teatro, mas assim,
a gente vai por onde a vida, né, nos deixa ir, vamos indo. Se tem aquilo muito é uma disso. possibilidade para mim agora, beleza, vamos pro teatro e tal, que é um pouco mais realista, mas é isso que eu pensei, assim, quando eu penso em relação ao preconceito, a dança. No Brasil, a gente ainda tem poucas possibilidades de fazer, a não ser que vocês façam um projeto, né, dentro das comunidades, que tem muito, e graças a Deus a gente está conseguindo tirar pérolas, né, tirar leite de Com pedra ali certeza. desses projetos que são tão importantes pra gente, mas a dança ainda é um lugar muito distante, né? Tipo, eu acho que a gente ainda mais no Brasil, eu tenho a sensação que a gente não vê de forma a dança como uma forma completamente plausível de caminho pra você tá explorando como possibilidade de construção de carreira, A né? arte, né, como É um a todo. arte como um todo E quando tem eu falo essa vibe, dança, assim, né? eu também acho que a dança, a arte, ela tem um lugar muito democrático também. Uhum. Não tô falando da parte de estudos, enfim, todo. Acho que a arte, ela vem aí para fazer com que todo mundo sinta da mesma forma. A nossa função como artista é provocar isso em todo mundo. Mas quando eu digo dança, eu digo principalmente o balé clássico. Entendi. Aham. Mais especificamente o balé clássico, que é um Uhum. pouco diferente de É repente, outra estrutura, é uma outra né? estrutura, é um Uhum. outro lugar. Ainda tem muitos resquícios coloniais no É, balé faz clássico. sentido, faz muito sentido. Eu vejo até, levando por essa consideração, né, eu venho de uma cidade onde a gente tem um conservatório de música de Tatuí, e a gente, olhando, sempre quando tem apresentações, as bandas clássicas e etc., algo que eu sempre reparo é exatamente sobre a diversidade das pessoas que estão presentes lá, que conseguiram estar se dedicando à música, que conseguiram estar se dedicando ao canto, e geralmente não é pessoas pretas. Não. E a gente sabe do porquê está assim, né? Mas é um reflexo, novamente, de problemáticas que a gente precisa de bater, sabe? De continuar pautando, porque eu acho que quando eu penso nessa questão racial, enquanto uma pessoa branca, como que eu posso fazer o meu papel para não reproduzir o racismo e trabalhar ativamente para que ele acabe em todos os ambientes que eu estou presente, né? Quando eu converso com os meus seguidores a respeito de transfobia e outros preconceitos, eu falo que eles precisam de ser agentes ativos de mudança em todos os ambientes que estão. Uhum. É numa rodinha de amigos, é no trabalho, é com a família, porque às vezes naquele ambiente que tá, a gente não vai conseguir ter uma pessoa que vai conseguir fazer uma pontuação, que vai conseguir fazer uma intervenção. Mas se você tá lá e tem consciência do que tá rolando, é cocô, então Fala. gata, claro. habla. Não fica calado, não espera que tenha uma pessoa preta, uma pessoa trans, uma pessoa gorda no ambiente que seja humilhada pra ela ter que falar, sabe? Eu acho que se você não sofre necessariamente aquele tipo de opressão, você pode se conscientizar e educar outras pessoas pra não reproduzir aquilo, né? Então eu acho que é uma forma interessante de pessoas brancas entenderem os seus locais, entender como trabalhar ativamente para que o racismo não continue sendo perpetuado, né? De todas as Uhum. formas. A gente precisa de aliados, né? É. Eu acho que a gente fala muito sobre lugar de fala também, mas Uhum. eu acho que a gente precisa muito de aliados. Eu não tenho como, sabe, impedir que pessoas brancas estejam com a gente, principalmente as pessoas que têm noção dessa importância que elas têm também como um agente aliado mesmo ali, sabe? Sim. Uhum. E a gente precisa mudar os nossos pequenos universos também, né? Mesmo que É. sejam pequenos, mesmo que seja na nossa família, corrigir a fala de alguém, ou, sabe? Parece que são coisas pequenas, mas não são. A gente precisa mudar pequenos universos para que, né? E algum dia a gente consiga unir todo mundo e... É porque, assim, tem muita gente que acha que a piada não ofende, é só uma piada e etc. Mas eu acho que a piada, de certa forma, ela tem um papel de reforço de um senso comum. Reforços de estereótipos. Então, através de fazer uma brincadeira, que a pessoa tá dizendo que é só brincadeira, mas ela tá reforçando o machismo, ela tá reforçando a transfobia, ela tá reforçando o racismo como um todo, isso tem uma outra função dentro da sociedade. É de reforçar aquele local, é de reforçar aquele pensamento, é de reforçar aquela visão. Então, acho que a partir do momento que a gente começa a fazer intervenções pra falar qual que é a graça disso? Por que você tá rindo disso? Eu acho que a gente muda a função daquela ferramenta, sabe? Eu acho que Uhum. funciona como alerta. Eu sempre adoro quando eu vejo esse tipo de situação de realmente tentar fazer com que a pessoa me explique cadê a graça.
de fazer de sons. Eu não amo entendi. provocar o constrangimento dessas pessoas. Eu não entendi. Aconteceu isso recentemente. Uma amiga falou, eu queria tanto... Eu vou chamar uma pessoa que eu não queria para um churrasco, porque ele é super homofóbico, não sei o quê, mas é que eu gosto tanto da companheira dele, né? Que é amiga... É um desses boy, né? Aí ela falou, eu queria tanto... Aí eu e meu namorado, chama a gente pra vir. Chama a gente. Porque a nossa presença já causa certo constrangimento. Sim. Hoje eu tô num relacionamento afrocentrado, né? Ai, Meu namorado é negro também. E aí a gente conversa muito sobre tudo. Eu acho muito legal, porque a gente tá no mesmo momento de vida, assim. Que a gente tá nesse momento de letramento racial. Nós dois viemos da periferia, então a gente também tá se descobrindo como pessoas pretas há pouquíssimos anos atrás. A gente tá entendendo coisas na gente, vivenciando camadas, e é muito legal você estar com alguém que está nesse mesmo momento que você, porque a gente vai se ajudando e vai se dando força nisso. Então, para mim tem sido muito importante. E aí, só o fato da gente estar lá, essa pessoa que geralmente faz esse tipo de comentário, a gente tava louco para lhe fazer um comentário. Por favor, faz. A gente escutou tanto de graça. Dessa vez a gente queria fazer uma brincadeira com você. E aí essa pessoa, por algum motivo do universo, entrou muda no rolê e saiu calada. Ai, que prazer. E a gente tava só esperando, mas é isso, assim, a gente tem que causar esse constrangimento nessas pessoas, porque a gente já fizeram tanto isso com a gente, já nos constrangeram tanto, que agora a gente precisa causar esse constrangimento dessas pessoas, é necessário. E a melhor forma de... Até cuspir. Emoção! A melhor forma é cuspir na cara dele. Cines, prestem atenção, viu? Muito importante isso. Ai, não sei se o cuspe é a parte tão importante, mas que o hablou é importante, viu? O cuspe deixa pra depois. Essa parte a gente não... Só se a pessoa pedir muito, porque olha, a paciência tem limite também, gente. sabe? E eu tô nessa vibe, cansei de ser saco de pancada, sabe? Não aceito mais ser destratada em nenhum local que eu tô. Eu acho que é, assim, crescendo numa sociedade que constantemente nos ataca. Eu acho que a gente tá tão acostumado a, tipo, só receber, sabe? Só aceitar. Às vezes, assim, não é uma coisa tão óbvia. São as microagressões que acontecem no nosso dia a dia, mas que a gente sabe e que depois fica ecoando na nossa mente. Sim. Então é o tipo de coisa que, se eu percebo que tá rolando, eu não vou simplesmente receber aquilo tranquilamente, sabe? Nem que seja só perguntar, né? Eu falar, é assim mesmo, né? Eu acho que é importante a gente fazer essas intervenções em todo local que a gente tá. Não é? E tá junto dos nossos também, sabia? Eu tenho percebido isso até na novela. Essa coisa de ter um elenco, né, majoritariamente negro, é bom, porque acontecem coisas e a gente tá quilombando, né? Acontece um episódio, e aí a pessoa começa a entrar naquele... Será que eu tô doido? Será que eu tô ouvindo demais? Será que eu tô, né, over, entende uma coisa ali, não sei o quê? E aí você vai pros seus e pergunta e conversa. Ali a gente encontra acolhimento, a gente encontra... Não, você não tá. E se eu ouvir isso de novo, o couro vai comer, sabe? Então, assim, tipo, é importante a gente estar próximo também, né? Das nossas, dos nossos, porque isso ajuda muito a gente a não entrar nesse lugar de tipo, será que é mais uma microagressão? Será que eu tô doida? Será que não sei o quê? É importante a gente estar junto dos nossos. A gente se fortalece muito no coletivo, né? Eu falo que a gorda esfera é fundamental pra mim, assim, porque quando você vai lá e conta pras pessoas o que tá acontecendo, você tem mais consciência, alguém te dá uma referência, você pensa numa ação que seja de fato, né, efetiva para aquilo que tá acontecendo. E assim, voltando um pouquinho ali pra pergunta da Yasmin, os estereótipos, eles diminuíram hoje no audiovisual? Eu acho que sim. Eu também acho. Eu acho que a gente tá caminhando, sim, pra esse lugar. Eu até falei, na própria novela a gente vê, né, a Karen Rios maravilhosa. Ela é demais. Ela é demais. Ela é demais. Deus, cara, mas assim, a gente tá vendo uma família negra, assim, rica, dona de posses. Isso já é tão legal. O Romeu Preto, tenista, gente. Sabe? Simpatia demais ele também. Exato. Não, e assim, eu tenho
encontrado na novela, assim, personagens que são participações, isso que tem me deixado, assim, meio... Participações, tipo, alguém que é um gringo. Tem que ver na sua cabeça, um gringo, não sei o que, de repente me chega Taiguara, sabe? Uau! Que delícia, sabe? Me deparar com esse tipo de coisa. Acho que a gente tá entrando naquele lugar que a gente conversou antes, né? De beleza, a gente passou por um momento necessário, que era de mostrar para todo mundo, frisar coisas, lutar por coisas que a gente não tinha acesso ainda, mas acho que agora a gente já pode começar a sair um pouco desses estereótipos e começar a dar outros assuntos, outro lugar, outro tipo de palco para esses personagens, né? Agora a gente estava falando sobre menstruação na novela, falou um tempo atrás também, eu falei, gente, primeiro que eu até... Enfim, já fiz um trabalho falando sobre menstruação, porque a gente sempre falou da coisa da menstruação como aquela coisa da mulher branca correndo num campo, né? Não tem cheiro, não tem nada, é uma delícia. E a gente não via mulheres pretas acessando esse lugar, não sei o quê. E aí eu tava falando, eu falei, poxa, que bom que a gente tá começando a... Mulheres de tanto a tanto, mulheres que menstruam. Plena. Claro, menstruo. Tô aqui, cara. Menstruo. Sim. Tem cólica, Tem. passo mal para um caramba, porque não posso falar sobre isso, sabe? Então, acho que a gente está começando a furar essa bolha. Acho que ela é necessária para a gente começar a normalizar essas pessoas em outros lugares. Sim. Né? Que é aquilo que a gente tinha falado, de começar a olhar e tá tudo bem. Não precisa justificar, porque a minha questão sempre foi essa, assim. Se eu estivesse numa peça, numa personagem, em algum lugar, eu tinha que justificar a minha presença lá. Do tipo, se a família é branca, entra alguém que é ela precisa justificar porque ela tá ali. É adotada. É não sei o quê. Sabe? Então, isso já aconteceu comigo. Eu tinha uma tia que era preta, e aí ficavam assim, e aí, como é que a gente vai justificar? Eu falei, a gente não tem que justificar nada, ela é minha tia, e daí? Não, mas é porque como que vai encaixar isso na novela? Não, é isso, e é isso. É o que é. Quando você pensa na sua família, eu tenho tios pretos, tipo, qual o problema, sabe? Não tem... Ainda mais aqui, né? No Brasil. É fato. Não, mas eu acho que aí já vem uma vibe de um pensamento eurocentrado mesmo, né? Tipo, super. Essa é a linha, estabeleceu como deve ser. Ai, desviou, tá, mas o quê? Como assim? Aqui, a nossa realidade é essa mistura mesmo, acontece assim. Eu sei de onde minha avó veio praticamente, sabe, Sim. gente? Muito, minha avó branca, do olho claro, cabelo liso, veio da Bahia. Brumado, Bahia. A gente não sabe de onde ela tinha, morreu com 107 anos, não tinha documento de mãe, não sei nada, a gente não sabe nada, imagina, que, né? Acontece, a gente não precisa ficar justificando o tempo todo tudo, são pessoas que têm conflitos para além, né, da vida, além do racismo, e tá tudo bem. O que importa é muito mais, né, o conteúdo que ela tá trazendo ali, né, de emocional e, enfim, o conflito que tá acontecendo dentro da história. É isso que prende a gente, né? Isso que faz a gente amar aquela personagem, querer saber o que vai acontecer com ela, né? E ter pessoas pretas na equipe também. Isso é muito importante. Toda a diferença. Na hora que... Ainda há pouco eu pensei nisso e aí escapou. Porque se a gente não tem... essa representatividade em todos os lugares, ela fica meio esquisita. Parece que tem alguma coisa que não funciona tão bem assim, porque a representatividade tá ali, mas não tá aqui, né? Eu não tô vendo quem me dirige ter essa consciência, ou quem escreve ter essa consciência, ou mesmo, sei lá, a pessoa da arte ter essa consciência, né? É importante uma equipe que seja diversa de verdade, né? A diversidade traz... cultura mesmo, traz enriquecimento ao ambiente, cor, né? A gente fala de corpo, né? De cor, de ter aquilo no roteiro, por exemplo, né? De ter coisas, nuances. É essa palavra que eu estava buscando, nuances, que são detalhes que a gente não percebe. Aqui na arte, o Bernardo, que é o pai do Romeu na história, ele... meu amigaço do coração, Fábio, ele falou, cara, eu fiquei tão emocionado quando eu vi o escritório de arquitetura do Bernardo, porque tinham muitas referências, acho que ele tem uns quadros, assim, africanos, sabe? Uma coisa assim que foi feita para aquele personagem. Sim. Não dá para você... É que nem a gente tá falando das empresas, por exemplo, saindo até do contexto artístico. Não dá para você, a gente precisa ter gente preta na equipe.
Tá, aí você contrata não sei quantos pretos, ou quando contrata, porque aí a pessoa continua fazendo entrevista com as faculdades particulares. Fala, não tem gente preta. Aí, quando acha, joga a pessoa ali sem nenhum respaldo, sem nenhum RH preparado para receber essas pessoas e o que essas pessoas vão sofrer naquele contexto. Então, assim, isso para qualquer lugar, né? Para qualquer lugar. Se você tem pessoas pretas chegando, elas precisam estar em todas as camadas, em todos os lugares da pirâmide. Porque senão não funciona, senão joga ali, não sabe? E se vira, né? Boa sorte. Não tem. Eu passei uma coisa horrorosa que eu vou abrir para vocês na minha carreira. Que assim, fiz um trabalho uma vez que eram protagonistas todas brancas, aí o público falou assim, queridos, e aí? O que tá acontecendo? Aí foi pra segunda temporada. Aí saíram 2 atrizes, o que não é legal, mas enfim. E aí me colocaram como uma atriz preta e uma atriz gorda. Beleza. Aí vai, elenco, não sei o quê, nananã. Aí, de repente, então, você foi aprovada. Uau, euforia, aprovei. Maior job da minha vida, de repente, dias depois, então. A gente tá com questões aqui, não sei se vai rolar, de repente abriram testes de novo. Segura a emoção aí, não tá tão aprovado assim. Nossa! Aí você vê o seu personagem de novo abrindo o teste, fizeram um teste. Mas era aí, ó, que negócio assim. Quando era pra ser, quando é pra ser uma coisa, é pra ser, né? Até quem quer atrapalhar ajuda, né? Mas assim, o que eu quero chegar nesse lugar é muito mais... Vocês vão entender. Entendi que eles estavam tentando resolver uma questão, que era, não temos pretos na equipe, não temos pretos no elenco, desculpa. Na equipe também não, mas no elenco. Detalhe. Beleza. Aí eles veem uma pessoa como eu, né, parda, porque eu sou uma negra de pele clara. Sim. Que, né, eles falaram, será que é preta o suficiente? Ai, não. Putz. Porque é um assunto que a gente precisa conversar muito sobre hoje em dia. É que isso, aí a gente precisa fazer mais 5 episódios de podcast pra falar sobre colorismo, que é uma coisa que eu vou passar aqui, porque eu tenho um lugar de privilégio por ser uma pessoa preta de pele mais clara, de ser uma pessoa parda. E aí, beleza. Eu sei que, assim, era o maior job da minha vida, enfim, 1000 anos atrás, a gente não tava falando como a gente tá falando hoje em dia. E aí eles me sugeriram, tiveram uma ideia aqui. Com certeza foram pessoas pretas que tiveram essa ideia. Com certeza. Já estou me segurando. Aí eles falaram, vamos fazer bronzeamento artificial nela. Pra ficar mais preta. Uau. Jogaram assim. O silêncio reinou nesse podcast mesmo? agora. Eles jogaram... Isso é difícil de acontecer. Eles jogaram assim não, isso? Não só jogaram como fiz. Tava tudo certo, você fez. Não, mas a gente vai na melhor clínica dos Jardins, aí eu lembro, gente, eu nunca lembro, o Ney, que era um cara muito famoso, assim, no cinema, trabalhava com motorista e tal, indo me buscar em São Mateus, olha essa, sabe, era tudo tão, sabe? Então, sim! E buscar lá na periferia de São Paulo. Era muito simbólico tudo isso. Um homem preto e um negro, tipo um negão de 2 metros de altura. Sim. Indo me buscar na periferia de São Paulo para me levar para os Jardins. Embranquecer, não. Empretecer. Empretecer. Meu Deus do céu. Nem sei que seja Pra essa você palavra. pegar um bronze, né? Um bronze artificial. Eu passei por isso. Gente. Eu passei por isso. Não, mas assim, já me culpei muito. Já fiquei, gente, mas... Não, mas assim, já muita terapia, graças a Deus. Eu tô ótima com isso. Era o que eu podia fazer naquele momento. Eu ia perder um trabalho, mas não ia mesmo. Não. Tinha que ocupar aquele lugar, sim, eu senhora. Mas fiz 2 sessões só, porque aquilo é horroroso. Não sei como nunca tive essa experiência. Vocês que fazem bronzeamento artificial, parabéns. Porque a pele fica, sabe quando você faz clareamento de dente? Que fica sensível? Imagina a sua pele inteira assim. Gente. Bate um vento. Caraca. Horroroso. Eu fiz 2 sessões, começou a descascar no meio da temporada. Como uma cobra. Então foi aquelas
natural, daquela assim, máquina. falaram de açúcar, não, acho que foi de, sabe, assim? Foi de spray ainda? Tipo, Acho que foi. Não é soft, não é soft, é outra coisa. Como é que é o nome daquilo? Deram tiros Não até é? você ficar preta. Como é que é o nome? Meu Deus, é tudo tão simbólico nessa história. Era alguma coisa aqui de make. Tem Eu esqueci o nome. Airspray, É tipo né? isso. Que usa na assim, novela, não. usa diretaço pra cobrir tatuagem. É isso mesmo. É a melhor clínica e não sei o que. Eu falei, gente, mas foi Que horror. muito simbólico, assim, porque claramente não tinham pessoas pretas nessa equipe. Quem teria essa ideia, pelo amor de Deus? E ainda passou por tantas camadas pra provarem. Fala, não, é isso mesmo. Vamos fazer. É. Aonde? Ninguém nos pensou, jardins. gente, mas será? Nos jardins tem um local bom pra ela Passou, fazer. não teve uma reunião que alguém ter falado, gente, mas isso não é estranho. Isso não é estranho. Enfim. Ai, que absurdo! Mas assim, você entende que realmente não tem como você simplesmente tirar do azar, vamos botar uma atriz preta ali. Aham. Sim. E não ter um preparo, uma equipe que esteja pronta para receber isso, uma consultoria que seja de falar, Exatamente. gente, não, ela é uma mulher preta. Talvez não vai ter os mesmos conflitos que uma mulher preta, uma mulher retinta teria, Aham. não vai ter, né? Mas a gente vai focar em outra coisa. Que foi? Não falava, porque assim, não falava sobre racismo nessa história, até porque claramente o personagem, né, mudou, não era pra ser, então eles não iam focar nessa história. O que pra mim falava, legal, não vou falar sobre racismo depois de muito tempo. Mas assim, eu entendi que também tinha um lugar ali, óbvio, não era pra mim essa história, não estava escrita pra mim. Se tivesse pra mim, talvez a gente ia passar por algum lugar Sim. que eu teria que falar sobre. Não só, mas falaria alguma coisinha sobre a minha história, como é que eu cheguei lá, porque Aham. deve ter uma coisa interessante disso, uma mulher ser uma dona de empresa que eu era, né? Mas enfim. Então a gente tem que falar mais sobre ter Precisa. a responsabilidade que é Tem ter gente mesmo, na tem mesmo. equipe. Precisa. Pra não acontecer umas coisas necessário. dessas. É necessário pra gente fazer, principalmente a gente fala de produções cinematográficas, mas fazer com responsabilidade. Não apenas das pessoas que estão trabalhando naquilo, mas como isso vai atingir as outras pessoas também, né? Porque quando a gente fala sobre essa questão dos estereótipos, de produções estereótipas, eu acho que é exatamente pra sair desse espaço onde coloca aquele grupo de pessoas em uma única situação, né? São pessoas pretas, por que sempre tem que estar no papel de servidão? Por que sempre tem que estar nisso? Que nem você comentou que o Romeu é tenista. É quebrar o estereótipo que sempre querem colocar um grupo específico de pessoas, né? Sim. De sair daquela questão do sofrimento, que nem quando você comentou de pessoas trans, né? De parar de falar sobre o sofrimento, da existência e etc. E colocar outras camadas e naturalizar estarmos nessas outras camadas do porquê não, né? Exato. Por que não estar lá? Podemos, devemos, não é? A gente passa por isso, a gente tem as nossas histórias, né? Sim. A gente menstrua, a gente tem outras questões, tem problemas de finanças, tem problemas, sabe? Como qualquer outra pessoa. E a questão de solidão? Você acha que essa questão da solidão da mulher preta ainda é sempre muito discutido? E você acha que a gente ainda precisa de continuar discutindo isso, Fer, repetidamente? É importante? São muitas camadas, gente. Muitas, São né? muitas camadas e camadas que, assim, é o que eu confesso pra vocês. Eu tô dando meu depoimento aqui falando como uma mulher preta, não sou especialista, não sou pesquisadora, não sou técnica. Eu também estou num processo de letramento racial. Mas posso dizer coisas que eu passei na minha vida, né? Enfim, a vida inteira. É muito louco, porque é isso, a gente tá falando, né? Eu sou uma mulher preta de pele clara. Eu adentro... Enfim, tenho pensado muito, estudado muito sobre isso. O Mano Brown fala muito sobre a questão do pardo, né? Porque, assim, sendo pardo, você tem muito mais chances de ter crescido ou ido para lugares que era cercado de pessoas brancas. E a gente, às vezes, acaba sofrendo mais violências lá do que se eu tivesse crescido... Tô falando sobre esse contexto, obviamente, sim, tá? sim. Não tô comparando. Tivesse crescido apenas cercada de pessoas pretas. Sim. Então, eu tive muito isso. Eu fiz uma faculdade particular. Fui bolsista. Maravilhosa. Obviamente. Mas, assim, estava lá, né? Então,
eu entendi que a faculdade... Gente, eu tenho apagamentos da faculdade, assim, eu não consigo lembrar de coisas, rostos de Sério? pessoas. Eu entrei num lugar de breu, assim, de apagar tudo, porque eu fui entendendo depois que eu saí, agora, 10 anos depois, as violências que eu sofria lá, de, tipo, ficar com cara, de ficar ficandinho com cara escondida por 6 meses, na lanchonete desativada. Eu fui hipersexualizada, sabe? Falavam coisas sobre mim que eu falava, no fundo do meu coração, ainda pensava, pelo menos alguém me deseja. Mas de uma forma que não era uma violência Com o que eu certeza. sofria lá. Eu conheço esse lugar. Objetificação, né? Então, teve uma peça maravilhosa, chama Amores Flácidos, depois eu... Eu conheço o autor, o Ayrton. Eu tô sendo júri de um festival online de teatro, tô assistindo muita coisa. Ontem, essa peça Eu já assisti essa peça, ela é incrível. Incrível. Então, assim, eu tenho esse lugar também de, tipo, eu ficava de culpa também, né, de puta, pelo menos tem alguém me querendo, né, cara? Você entra nesse lugar. O começo dos meus relacionamentos todos, meu primeiro namorado era um homem negro, eu sempre tive nos homens pretos, que eram os homens que as meninas brancas do meu grupo não queriam. Eles sobravam e eu também sobrava, e a gente encontrava naquilo um acolhimento, um amor, que eu não chamava disso aos 15 anos, mas era o que era. Ninguém queria ficar comigo, ninguém queria ficar com eles, então a gente acabava ficando. E eu fui pautando os meus relacionamentos assim. Até que depois comecei a namorar homens brancos, enfim, 1000 coisas. Só que eu fui num date, inclusive, antes de conhecer esse meu último namorado, que foi muito interessante, porque eu comecei a fazer um retrocesso, assim, de entender um pouco da minha vida, né? Que era isso, veio um pouco da rejeição, um pouco não, muita rejeição, Sim. porque você é, né, uma mulher preta, você entra naquele lugar, beleza. Aí depois você vai costurando, porque ele me questionou, na verdade. Ele falou isso porque ele me questionou, mas você é uma mulher que tem traços finos, você é uma mulher preta, de pele clara, você sofreu isso também, assim como uma mulher talvez retinta sofreria? Eu achei muito boa a pergunta dele. E eu comecei a pensar. E eu falei, claro que eu sofri, gente, a gente tá num país super racista. Óbvio que eu sofri. Talvez num outro ponto de vista, talvez não, né? Obviamente não na mesma rejeição que uma mulher preta, de pele retinta passaria, mas passei, né? Comecei com a coisa da rejeição, depois eu vim entendendo um pouco da falta do amor, de ser sempre a coadjuvante, a amiga que vai ajudar a ficar com o outro, então, tipo, uma escassez, a não ser com esse namorado que também era negro, que era incrível, meu primeiro namorado. E aí, depois disso, tipo, ficadinhas, assim, na faculdade, nada, ou ficava escondida, porque aí começou uma hipersexualização, porque você vai... Enfim, amadurecendo, virando mulher, as pessoas vão te hipersexualizando, você passa da rejeição para uma seca, para uma hipersexualização, de repente você entra num lugar, de novo, que é estranha, do tipo, te quero, mas aí você quer ter um relacionamento sério, não sei o quê, mas até a página 1, né? Porque aí você começa a entrar nos fatores que são, que as pessoas pensam, casar, namorar, né? Namorar, transar, beleza. Agora, assim, casar? Apresentar pra minha família? Exatamente. Ai, vem muita bagagem junto. Não, obrigada. Obrigada. Aí você começa a entrar... Aí isso te ferra a cabeça. Porque aí já tem 1000 questões de mulher, que a gente já vai envelhecendo, entendendo o corpo, o sonho, ser mãe, não sei o quê, aí você encontra em companheiros que entram nesse lugar de até a página 1, até a página 1, até a página... Não é possível. Sabe? O que tá acontecendo? É o clássico do, eu não quero nada sério agora, uma semana depois... um convite de casamento. Um clássico, né? Um clássico na história. Da angústia mesmo. Mas eu acho que é importante a gente pautar essas questões, principalmente pro público jovem que tá vendo, porque eu acho que pode ter muitas garotas que estão vivenciando essas mesmas questões que você passou na sua vida, que você conseguiu superar e ter esse entendimento, sabe? De quem sabe você consegue dar esse start um pouco mais cedo pra ela se tocar, assim, de opa, o que tá rolando aqui? Exatamente. Eu não sou objeto pra ficar sendo usada, né? Exato. Eu acho que é importante ter essa noção pra não deixar ser objetificada, né? Pra não ser resumida ao seu corpo ou qualquer outra questão, né? Eu fiz muita questão de colocar esse assunto no livro que eu escrevi, que chama Eu Só Cabia nas Palavras. Tem bem essa questão central, assim, dela encontrar esses relacionamentos, a princípio, escondidos, vamos ali no cantinho, mas ninguém pode saber, eu não vou te assumir pra minha família. E também fiz questão de depois ela encontrar um amor de verdade,
onde, né, a Lisa entra na vida dela e ela consegue viver o amor de uma outra forma que ela também não cogitava, ela não entendia, né, por todo o funcionamento da nossa sociedade que ensina a gente a enxergar o amor também de uma única forma, né? Então, eu acho muito importante mesmo a gente conversar isso com os jovens. Eu acho que a gente tem umas idades meio próximas e na nossa adolescência isso foi uma questão muito totalmente, né? Eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de falar bastante sobre isso e de ver uma juventude mais diversa, né? Assim, de ver uma juventude... mas eles mudaram muito legal. É outra realidade. É muito legal. Absurdo. Porque a gente tá falando mais sobre isso também. Na nossa época, pelo menos, eu já fui agredida num relacionamento. E foi logo depois que começaram a falar mais sobre isso, assim, né? Eu falava, gente, eu dei tantos indícios de que aquilo ia acontecer, sabe? Se a gente estivesse falando como a gente fala hoje, e não teria caído nessa nunca, eu teria pedido, sabe? Ou não, também, a gente não sabe, né? Porque também muita coisa acontecendo. Né? É difícil saber. Mas, assim, que bom que a gente tá falando sobre isso, sabe? Que bom que a gente tá mostrando mais na televisão, sabe? No cinema, em qualquer lugar que seja, a gente tá falando mais sobre isso, porque é o que eu falei, as pessoas precisam se ver e falar, eu acho que eu passo por isso. Entender como é que a gente vai resolver isso ali, talvez no nosso trabalho, no nosso livro, sabe? Na nossa peça, na novela, que seja, entender como a gente... E falar, nossa, não tem que ligar para ali? É 180 que eu vi. Sabe? Exatamente. Entender essas coisas, porque assim, a gente precisa falar, porque é isso, essa geração... Mas a sensação que eu tenho também é que essa geração tá muito distante, vocês não acham? Tipo, elas estão se relacionando menos, eu acho. E aí, Ziners, como é que tá eu esse rolê? rolê? Ziners, comenta muito aí. no TikTok. Porque eu acho que é tudo... Eu não sei, eu tenho a sensação de que podem vir coisas novas aí, né? Não sabemos. De repente, o filme Her, né? Enfim, às vezes apaixona aí, Bruno, né? Não sei, uma da vida. Mas eu não sei, eu tenho essa sensação de que eles estão se relacionando mesmo menos. Tipo, presencialmente, né? Presencialmente. Eu acho que a vida tá muito pautada na... Não sei, sabe? Ainda mais no mundo pós-pandêmico, que é esse que a gente vive, exato, né? Eles acostumaram. A gente teve esse bombardeamento de uma vida possível através das telas e apenas, né? Então, realmente, eu sinto que a gente ainda tá num retorno, né? Num eterno retorno aí do presencial, né? Ô, gente, queria chamar uma coisa muito legal, uma parte do nosso programa. Adoro! Que é o Jogo de Damas. Bora lá! E agora nós começamos o nosso Jogo de Damas, que dessa vez a gente trouxe algumas frases, expressões preconceituosas que vocês aí em casa podem absorver e já retirar da sua existência, se elas fazem parte. Gente, ó, o que tá escrito aqui é pra gente, assim, tirar mesmo, sabe? Aquele tipo de coisa que, assim, se ainda tem alguém falando, já não era pra tá falando, sabe? Mas a gente tá aqui pra lembrar, pra contar e explicar por que isso não é legal, tá? Boa. Bora ver a nossa primeira expressão? Olha o cabelo dela. Quando não está preso, está armado. Costumava ser uma piada, né? É daquela... Agora eu entendi a piada! Eu não tinha entendido! Era uma piada! Nossa! Olha Eu não só. Juro, eu tinha pensado assim, ai, gente, que... Outra coisa. Ai, deixa eu ver o seu cabelo. E toca. Don't touch my hair. Não bote a mão no cabelo. Cacheado, um cabelo crespo. Não faça isso. É um fetiche diferente, né? Eu não sei, é exótico. Ver um Como é que cabelo você lava? Como é que você lava? É babado. É É engraçado pensar de trança, isso, né? As pessoas acham. Aham. "Como é que você lava?" Isso. Aproveita a piada de mau gosto, já. Segundo, não toca no cabelo. Não pega nada. Já veio. E a gente lava, gasta bastante dinheiro para lavar o cabelo. Bastante. O mercado tá aí cheio de produto. É cheio de produto. Não é? O que mais tem a produto Eu acho que é cacheado. tão babadeiro que até, inclusive, um tempo atrás eu vi no TikTok que as gringas, elas descobriram os produtos para cabelos cacheados e crespos que são feitos no Brasil, de marcas brasileiras. E elas estão enlouquecidas com a nossa tecnologia, porque
querendo ou não, a nossa indústria de cabelo aqui no Brasil, para cabelos de pessoas cacheadas, para cabelos que são 400, enfim, Bomba. barbarizante, a gente tem os babados, que não tem lá fora. Então é muito bom ver essa mudança, sabe? Aí você vê os produtinhos e fala, caraca, como assim? Vende na vendinha da esquina, sabe? Aqui em casa. E elas estão loucas tentando comprar. Então é muito bom a gente ver que existem produtos para contemplar a mais variedade de cabelos que a gente precisa. Não apenas de respeitar, mas de poder se sentir bela e bonita, tendo todos os produtinhos que precisar, né, não? E peruca, agora a gente tá... Agora a gente tá nessa. E assim, as bem sintéticas mesmo, tem várias, Adoro. gente. Essa possibilidade de mudar, que a gente também importou muito das gringas, Sim. das americanas. Assim, é normal. Assim, todos os dias, como quem põe um boné, um chapéu, elas trocam Total. de peruca e elas são maravilhosas. Ai, eu acho babado. Bora então pra nossa segunda expressão? Bora. Vamos. Lá vem o chefe com o seu humor negro. É aquele rolê de, tipo, relacionar pessoas pretas, corpos pretos, identidades pretas a coisas ruins, né? Exato. Sempre tem essa coisa, é magia negra, é humor negro, é sempre essa correlação. A coisa tá preta, né? Que antes tinha uma conotação Sim. ruim, que hoje eu vejo muita gente usando com uma conotação maravilhosa. Ressignificando, Ressignificando. né? A gente tá ressignificando muitas palavras. Importante essa questão do Precisa, do ressignificar, retirar o poder das pessoas que utilizam isso como ofensa, sabe? Eu acho que é muito importante também. É importante a gente pensar, né? Olha só, porque às vezes a gente até tem várias expressões que a gente fala que a gente nem sabe de onde vem. Sim. Isso é bom até pra gente entender o que a gente tá falando, né? Uhum. E aí, cara, se a gente tem um grupo de pessoas que não se sentem bem com isso e criaram um consenso de que aquilo não é legal, não vem querer ser o engraçadão da turma, porque o que eu mais vejo é a pessoa tipo, ai, gente... Ai, não posso falar mais nada agora. Ai, que chato, né? Não, quando a pessoa fala isso, eu crio automaticamente uma barreira. A pessoa falou, eu não posso falar mais nada, eu penso, não pode mesmo. Não. Você não. Bom que você não vai entendeu. falar, não. Finalmente você entendeu, não pode né? mesmo. Não fala, né? Chega. Não precisa. Nos poupe. Não carece. Seu silêncio é música para os nossos ouvidos. Bora Vamos pra pra nossa próxima, vamos. Coloca ali no criado mudo. Essa daí a gente já soube que tem uma polêmica. Tem uma polêmica nesse babado, né? Eu ouvi isso também. Você ouviu Porque também? quando a gente começou a entender de onde vieram as palavras e tal, falaram, isso aqui não é legal. Aí a gente usou mesinha de cabeceira. O que eu acho... Ótimo, mesinha de cabeceira resolve tudo. Eu acho tranquilo Perfeito. de substituir. Não, pra mim, juro, não dói, não. Mas aí agora a gente tá, né, conversaram sobre, eu também não sei exatamente de onde vem a raiz, se é ok ou não. Mas a gente tá ressignificando também isso aí, né? Aparentemente não era sobre isso, eu não sei. Eu tinha visto umas pesquisas que trouxeram, tipo, um estudo desde a primeira vez que foi trazido isso na internet, de onde surgiu esse debate. E aparentemente é tipo fake news, que inventaram lá esse ressignificado em um site. Só que aí, entre ser e não ser... Pode falar, mesinha de cabeceira? Mesinha de tão mais cabeceira fácil, resolve, tá eu tudo também bem. acho. Pode. Também acho. Eu acho que, tipo... Assim como a conotação que antes as pessoas usavam o humor negro, hoje eu vejo muita gente usando humor ácido, né? As pessoas simplesmente, pronto. É tranquilo. É tranquilo. Não é muito difícil. Aliás, eu acho que fica muito mais explícito Pelo o que é que tá certo e sendo incerto, dito, né? né? Aham. E a mesinha de cabeceira também é algo que qualquer pessoa vai entender. É uma mesinha que está ao lado da cabeceira. É autoexplicativo. Quando criado Pronto, mudo, é. É um negócio que você nem entende. Tipo assim, do que você tá falando, né? Se você for tentar traduzir pra alguém, né? A pessoa não fala português, você tem que traduzir, você vai... mesinha de cabeceira. É muito mais fácil. Então, Exato. eu acho que a língua, ela tá sempre em evolução, né? É sobre. Tem muita gente que fica querendo defender, né? Por exemplo, a linguagem neutra. Não pode. Porque tá mudando. A língua é viva. A gente Exato. cria palavras. A gente tá o tempo inteiro
inteiro descobrindo outros jeitos de chamar as coisas, né? De denominar as coisas. Então, por que não se abrir, né? Para uma linguagem que não é ofensiva para ninguém, né? Eu acho que é sempre engraçado quando alguém fala, tipo, essa vibe, ai, estão destruindo a língua, não sei o que lá. Então, já que você quer falar a língua original, então começa aprendendo Ai, gente, eu tava com a palavra na minha cabeça. É galego e... Qual que era aquela língua? Tupi-Guarani? Não, essa também é uma outra. Vamos ter aí umas 300 línguas pra gente aprender, né? Originárias. Eles falavam bem antiga. Latim. Latim. Eu acho muito engraçado sempre quando falo dessa vibe tão destruindo a língua, porque se for pra voltar a falar a língua que originou o português, tem que começar com o latim e também o galego, que aí o galego a gente já vem com uma vibe de um latim mais popular, que foi o que originou o português que nós temos hoje. Então, a língua serve a gente ou a gente serve a língua? Eu acho que a língua nos serve, né? Ela tá lá pra comunicar alguma coisa. E ela tá sempre em mudança, se adaptando às pessoas e às pessoas que as falam, né? Eu acho que é o principal. E a gente cria mesmo, né? A gente tem a belíssima Odara, por exemplo, de Caetano Veloso. O que é Odara? É uma palavra nova, né? Chama neologismo, né? Isso é lindo na nossa cultura, né? Você na associar uma como palavra, todo. né, a algo, assim. É genial isso. Então a gente tem mais é que criar mesmo, gente. Se abrir pra expressar o que a gente sente. A gente vai estar sempre descobrindo, né, coisas novas. E também temos que deixar pra trás coisas que não estão legais, né? Que não são... que ofendem, que soam de um jeito esquisito. Essas a gente pode deixar pra trás, né? Coisas que não nos servem mais. Não nos servem mais. Fica pra Exato, passar. Briana. É isso aí. Bora pra próxima? Ela é da cor do pecado. Você já até pautou um pouquinho disso quando você trouxe o relato da sexualização do corpo de pessoas pretas. Exato. Já tinha uma novela, né, com isso. Teve novela. Tá vendo como muda? Olha só. Né? Até hoje, acho que quando passam essas novelas antigas, às vezes eles colocam lá, né, essa novela é de ano tal, a emissora não compactua com essa não sei o quê, não. Eles já Tem passam um pano pra eles disclaimer lá. mesmos. Porque, assim, a gente sabe que a gente é um país extremamente racista, que a gente tá numa construção de algo, e assim, algo que a gente não... É que é muito complicado, né? Porque quem tá de fora, quem não é afetado, quem faz parte da mínima privilegiada, não sabe o que uma palavra dessa mexe comigo, por exemplo. Que representa na sua vida, que representa pra mim. Representa muito mais do que uma palavra. Gente, é só uma palavra. Não é só uma palavra. E ainda tem gente que acha que é só um elogio. Exato. Não, e acha que o fato de estar... Que é como eu me sentia na faculdade. Tipo, eles estão me hipersexualizando, mas pelo menos ele tá me elogiando. Dentro do universo dele é um elogio. Só que, assim, era completamente equivocado. A gente nem vou falar, porque, assim, nem vale a pena. Mas, assim, sabe? É tão... Não diga mais, não. Porque, até porque da cor do pecado é uma coisa que... Não é uma palavra autoexplicativa. Não mesmo. Ela requer uma cavada aí de entendimento, de referência, de emoção, de sentimento, de vivência, pra você entender o que ela quer dizer, entendeu? Fato. Eu acho que essa expressão entra também se a gente puder puxar uma outra palavra, que é a questão do exótico. Usar a palavra exótica pra descrever a beleza de pessoas pretas, E sabe o que eu percebo? Corpos. A palavra exótica é muito engraçada, porque eu sinto que ela sempre vem acompanhada, ela tá corrigindo uma merda. Esses dias eu tava lá comprando um tênis. Boa! Eu e meu namorado, com bolsinha. Tava passeando num bairro bem elitista. Amo. Mas tava lá, não sei o que, e aí bom, sabia. Visitou o centro de bronzeamento novamente, só pra barbarizar. Eu vim mostrar. Aí a gente tava lá fazendo compra com a pessoa entrou na loja, já sabia automaticamente o que aconteceria. Porque você é um estereótipo de pessoa que você já sabe que vai acontecer. E a minha cara já pega fogo. Aí ela começa a falar: escuta, vocês têm, não sei, eu nem deixo ela terminar. Eu falo, nenhum de nós trabalha aqui. Nenhum de nós trabalha aqui. E eu repeti. Aí virei as costas, sentei. Meu namorado já veio atrás, assim, não sei o quê. Aí eu já comecei a provar.
Aí vem. É que vocês, no plural, vocês, ela Sim. fala em comunidade, como se fosse como se fosse um grupo, coletivo, é. bando de pessoas. Vocês são tão exóticos, aí eu achei que vocês trabalham. Sabe? Eu sinto que o exótico é sempre. Mas é que você é tão exótico. Ele sempre vem pra corrigir uma merda que a pessoa tá fazendo, sabe? Ele sempre vem no lugar de desculpa ou de passar um pano pra ela mesma. Essa palavra, ela mexe comigo. Muito. Essa palavra, nossa, é muito surreal, né? Eu acompanho muito uma amiga, né, a Ana Ricari, né, que ela fala muito sobre a vivência das pessoas amarelas e também é usado muito para as pessoas amarelas, né? Ah, você é exótica. Isso gente, risca, simples assim, não usa. Usa exótico pra roupa, pra, sei lá, pra objetos. Até exótico. Quando você olha pra... Eu, pelo menos, quando eu uso exótica, tipo, a minha mãe, você tá bonita, tá exótico. Não é uma coisa boa, não é uma coisa que você vai falar, o que você é boa? Você fala, maravilhoso. Lindíssimo. Parece que a pessoa tá passando um pano pro pensamento dela. Exatamente. É sobre ela. Tá tipo assim, eu queria falar 1000 coisas, mas eu vou dizer exótico. Eu vou compilar em exótico. Exótico. A pessoa fala. E aí você vê, enfim. Não usem. Não usem. Nem sei se tá aqui essa frase do exótico, mas a gente já adiantou aí. Aqui é intensivo. Bora pra próxima? Eu tenho até amigos negros. É o que acontece com os amigos gays também, né? Tem muitos. Acho que eu não tenho nada contra, até tenho os amigos que são gays. Nossa, trata como se fosse gente normal. Tem também o meu avô também é negro, né? Tem esse também. Esse é um clássico. Eu tenho lugar de fala, sim, eu posso falar, porque o meu avô é negro. Tem várias aí na internet dizendo. Não, tem mesmo. A sensação quando eu vejo esse tipo de coisa é, nossa, eu trato como se fosse gente normal, né? Olha só, eu até posso ser amigo dessas pessoas. Olha, amiga, olha como eu sou legal. Você vê que é tudo sobre a pessoa, né? É sobre ela, é sobre parte dela, né? Pra falar das coisas. Inclusive, você até trouxe a questão do pardo e do negro. Tem diferença? Pode ser usado? Como funciona essas duas palavras? Você sabe dizer pra gente? Não é do pardo e do negro, né? Por exemplo, pelo IBGE, hoje, quando você faz o censo, você pode ser pardo ou preto. Porque eles chamam de povo... É isso, o povo negro é dividido em pardos e negros. Não, e pretos. Confuso. Vou falar de novo. Pode falar. Não, voltei. No IBGE, a gente divide... Porque assim, por exemplo, eu sou uma negra de pele clara, então eu me denomino como parda. E tem as pessoas pretas. O povo negro é a junção dessas duas pessoas. Eu tô dizendo, não é técnico. Tá, não gente? necessariamente isso. É a forma como o IBGE define esses grupos. Pretos são pessoas de pele retinta e pardos são como eu, assim. E pardos... não necessariamente são pessoas, porque tem muitas coisas na internet também, gente falando que são frutos de relacionamento interracial. Não necessariamente. Os meus pais também são pardos, eu sou parda. Eu tenho uma amiga que os pais são pretos retintos, mas ela é parda. Ela não é parda, mentira. Ela tem uma pele mais clara. Então, assim, a gente tá em muitas camadas aqui no Brasil. Eu não acho que tenha... Nesse caso, sim. Eu me chamo de parda porque eu sou uma negra de pele clara, mais clara. Eu me chamo de parda. Mas não necessariamente existe um certo e errado nesse caso, sabe? Entre pretos e negros. Negros somos nós, enfim. Eu me chamo de negra, hora preta, hora negra. A autodeclaração, né? Eu acho que é muito sobre o que a gente quer, como a gente quer ser chamada. Aí tô só falando pra vocês que, segundo o IBGE, quando você vai ali no censo, existe essa diferença entre pardos e pretos, mas que eu, Tamires, de novo, não sou dona da verdade, eu não tenho problema em que me chamem de preta ou negra. Não, pra mim não tem diferença. Barbarizou. Então bora pra nossa última expressão. Última. Essa frase denigre o texto. Olha, gente, acho que assim, o que é importante a gente dizer é que assim... Todo mundo foi educado no mesmo país, viu? Então, assim, eu mesma já disse isso. Todo mundo, a gente tá falando, fazendo essas caras, assim, agora, isso aqui. Porque aí a gente fica tipo, ai, nossa, nunca falaram isso, duvido. Sim, eu já falei, eu já usei muito isso, fui educada na mesma escola que todo mundo. Mas tô ressignificando isso. Eu mesma, às vezes, foi uma das maiores vergonhas que eu fiz na minha vida, porque eu acho que eu já falei isso pra uma amiga minha, que é super ativista hoje.
Nem vou falar, porque se ela não lembra, eu não quero relembrar isso. Bom, quero continuar distraindo. eu não lembro, não aconteceu. Não aconteceu. Eu falei automaticamente, eu percebi o que eu tinha feito, me deu um Asfalto com a consciência ali, uma né? cerveja. Já volto. Sabe? Assim, eu falei, mas assim, eu acho que não tem mais, porque é um processo para todo mundo também. Não é você acordar e amanhã você não vai estar mais falando. Exato. Sabe? A gente entende isso, mas existe um lugar da gente entender que você precisa começar em algum momento, precisa entender isso. Eu, naquele contexto, fiquei com tanta vergonha que nem pedi desculpa, nem falei nada. Falei, sabe quando você não... A pessoa vai aumentando o queima, sabe? A fogueira. Deixa pra lá, deixa pra lá. O importante é que eu sei que eu falei, né? Nunca mais, entendeu? Aquela vergonha foi o suficiente pra que eu... É por isso que a gente às vezes precisa avisar. Porque a pessoa, quando a gente avisa, não fala mais isso, não. Não é tão legal. Né? O constrangimento faz com que a pessoa se lembre. Exatamente. Entendeu? Às Exatamente. vezes, a vergonha, enfim, não sei. Eu vejo que isso com algumas pessoas da minha família funciona muito. Quando eu aviso, eu falo, essa palavra caiu em desuso, isso não é legal. Eu sinto que elas falam, obrigada por avisar, eu realmente não sabia. Tem gente que realmente seria legal... né, ouvir. E tem outras que não, que ouvem e falam, mas eu não posso falar nada. Aí não pode falar nada mesmo. Fato, enche o saco. Mas eu acho que é sempre importante reafirmar quanto o processo de desconstrução é um processo, entendeu? Leva a autorreflexão, você tem parte de vergonha, você quase passa por um processo de luto de si mesmo, onde você fala, meu Deus, gente, nossa, mas como assim? Mas eu acho que, tipo, entender, beleza, tá, agora que eu reconheci, eu vou fazer tudo que eu posso pra não reproduzir mais isso, sabe? É um processo mesmo de você refletir sobre as coisas que você faz e quem é a pessoa que você quer ser. Se você sabe, hoje você aprendeu algumas expressõezinhas, se você já começar a se policiar pra não estar mais usando ela, caraca, isso já é um processo, sabe? Muito. E se você compartilha isso com seus colegas, com um familiar, já tá ajudando ainda mais. É aquela coisa de falar, sabe? de mudar o nosso pequeno universo, né? Seu amigo é o seu universo ali. E você fazer isso, vai fazer isso pra alguém. Isso, quando você vê, fica uma coisa enorme. Você falou só uma coisa muito boa, que é sobre o luto, né? Eu, enfim, compilando tudo isso que a gente tá conversando hoje, assim, eu sinto muito que eu tô num processo literal, assim, literalmente de troca de pele, assim, quando você começa a descolonizar, como você começa a fazer leituras, entender coisas, quando eu vi as violências que eu sofri na faculdade, é um processo muito doloroso, e eu vejo o quão é traumático, porque, assim, eu não lembro de pessoas da faculdade, eu não lembro de coisas que, assim, foram me vindo em flashes, assim, ao passo que eu lia Bell Hooks, lia alguma coisa, eu falava... Nossa, isso aconteceu. Eu lembrava de coisas que aconteceram, sabe? E esse processo, pra mim, na minha cabeça, né? O que mais me assusta, o que sempre me assustou, não era sofrer... Porque, assim, não é que alguém sofre racismo, né? Racismo é uma estrutura toda. Mas sofrer alguma coisa... Pra mim, isso não era... O problema não é alguém me confundindo com alguém que tá vendendo a loja. Não tem problema nenhum. Eu trabalharia ali tranquilamente. Sim. O que eu sempre tive medo era que acontecesse isso comigo e que eu não soubesse. Eu fosse pra casa, que é o que acontece, né? E não entendesse, não tivesse noção do que tinha acontecido comigo. Esse é o meu maior medo. É o que eu não quero passar hoje. E toda vez que acontece isso comigo, eu tenho quase uma crise de pânico. Eu preciso, na hora, reagir a isso. Porque se eu não reagir depois, vai ser muito ruim eu viver com isso, assim, sabe? Dormir com isso. É terrível. Então... é um processo de troca de pele mesmo, literalmente. Você começa a se descobrir como pessoa preta, entender a sua vida, as coisas que passaram, as pessoas que te julgaram, que te olharam, que te usaram, sabe? Então é um momento muito de acolhimento, assim, pra você não cair naquela, nossa, acho que eu tô overreacting, assim, não sei o quê, tô doida, não. A gente precisa se unir aos nossos, porque é difícil, é um luto, de tudo que passou, a gente precisa se perdoar por muitas coisas e a gente precisa se juntar aos nossos para conseguir ali um acolhimento de quem sabe, quem passou pelo que a gente passou, ou pelo menos que vão passar, sabe? Assim, de dar uma dica. Também agora que eu tô na novela, trabalhando com tantas crianças, eu faço questão de falar sobre os cabelos, sabe? De passar, o Samuel esses dias foi lá no camarim passar um creme
na perna, assim, que ele vem passar um hidratantezinho na perna, que fica fofo. cinza. Eu falei, você passou no cotovelo? Não, eu falei, vem passar no braço também. Eu passei um braço. Isso é a coisa mais linda do mundo, porque a gente tá se cuidando, sabe? A gente se conhece, eu sei que braço fica também. Então vem aqui que eu vou passar um creminho assim no seu braço, sabe? Isso é cura, isso é muito bom. Então, Muito quando a gente lindo se mesmo. junta aos nossos, é um processo muito bonito de cura. Então, acolham. Se vocês são as pessoas que são os aliados, que estão ali, o que eu posso fazer por isso? É acolhimento. Não questiona. Não questiona, sabe? Não fica, mas tem certeza? Porque pra mim essa foi a pior parte. Todo mundo que tava na minha vida, nesse processo meu de descolonizar, de leitura, de tudo, que me questionou, hoje não está na minha vida. Por um processo, beijo. e nem fui eu que tirei, foi um processo orgânico. É natural. Elas vão ficando, Vão. porque não tem mais como Não tem conversar. mais espaço Pra quem nessa não tem seu acolhimento, novo que tem processo. questionamento, não tem como. Então, Perfeito. acolham-se, procurem os nossos e vamos conversar. Mas também não vamos ensinar tudo. Isso, Procurem por si certíssima. mesmo se educar. Não espere as pessoas pretas te ensinar tudo, né? Exato. Por favor, aí, gente. Telecurso preto, não é? Então agora bora pro nosso maravilhoso O quê? O quê? Lugar de Rainha! E a nossa rainha de hoje é representatividade pura. E quando o assunto é debate racial, Thaís Araújo é o nome certeiro. Em 2017, ela foi nomeada pela ONU Mulheres Brasil como defensora dos direitos das mulheres negras. Ela defende esse direito brilhantemente. Palmas para a nossa rainha! E é uma atriz maravilhosa! absurdamente boa. Ela é linda. Eu sou fã mesmo. É muito Tudo maravilhosa. que se dispõe, faz bem Bem feito, pra caramba. entendeu? Referência. Pra mim, na minha infância, eu olhava pra ela e falava, ai, gente, eu quero. Esses dias ela postou o vídeo da boneca dela, do comercial da boneca, você viu? Vi! Sério, eu preciso de ir atrás Eu disso. vi muito isso. É uma boneca dela, sei lá, acho que 90, anos 90. Assim. Uau! Sério? Fofa. Ela falou, gente, na época, acho que foi uma fã que postou, na verdade, ela Aham. ficou passada, gente, talvez só ela tenha comprado a boneca. Maravilhosa demais. Tamires, muito obrigada. Foi lindo demais. Fluiu assim tão naturalmente. Nem vi que esse tempo Maravilhosa. passou. 8 horas de programa. O nosso próprio seriado. E ó, sem bronzeamento. Sem bronzeamento. A natural. Compartilha com os nossos inners suas redes sociais, por favor, Ah! seus projetos incríveis. Ziners, o meu Instagram é @tamiresmandu. Tamires é com TH e RI. Tamires Mandu. E o TikTok Tamires Mandu também. Vai encontrar tudo lá. Arrasou! Muito Ei, obrigada, gente, obrigada. Deusa. Obrigada a vocês. Um prazer estar aqui hoje mesmo. Um prazer mesmo falar sobre coisas tão importantes e também dar risada, se divertir, bom, É, né? muito bom. ouvir também outros relatos. É tudo muito bom. Um prazer. Obrigada mesmo. Maravilhosa. Ai, a gente agradece, né? E vocês aí em casa, já deixa o like, se inscreva se não for inscrito e compartilhe com suas amigas. E se você não tá seguindo a gente ainda no Spotify, corre lá, segue o nosso podcast, porque a gente tá em todo lugar. E você pode sempre assistir ou ouvir do jeitinho que quiser. Beijozinhos, Beijão, até já. tchau, Tchau, tchau.